A paz do Senhor Jesus Cristo. Olá, meus amigos. Estamos aqui para mais um vídeo da nossa série Saia da Religiosidade. Eu sou o pastor Luciano, do Ministério Reconstruindo os Muros do Evangelho, e hoje nós vamos falar sobre principados e potestades. Eu espero que você preste muita atenção, porque isso é muito importante, né? A gente tem que conhecer um pouco sobre os nossos adversários. Jesus falou muito, né, deu algumas dicas, assim como os apóstolos. Então, vamos rapidamente para o nosso texto base, que é o de Efésios 6, 10 ao 12, que diz assim: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, principados e potestades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Em outra tradução, esse poderes e autoridades são principados e potestades. Ok? Então eles são seres espirituais que atuam nas regiões celestiais, são forças espirituais e de alguma forma dominam esse mundo, como diz a Escritura. Em primeira mão, eu quero deixar muito claro que eu não estou aqui para exaltar o diabo, nem demônio algum, mas somente para mostrar a você o adversário que nós enfrentamos, para que você tenha a real noção, né, do adversário, como diz a Bíblia, que anda ao nosso derredor, bramando, né, como leão, para nos tragar ao primeiro deslize que a gente cometer. Vamos lá. A pior coisa em uma batalha, querido, é a gente ignorar o adversário, né? É a gente chegar e falar assim: a gente não precisa ir muito armado não, porque eles são fracos e tudo mais, né? A gente, na Bíblia, tem uma história muito interessante, quando Josué quando entra na Terra Prometida, assim como Deus havia prometido, e começa a derrotar os povos lá que moravam na terra de Canaã, né? Os heveus, jebuseus, igazeus, e aquele monte de reus lá que a Bíblia fala. E ali, em determinado momento, depois que eles conquistam já praticamente a terra inteira, se eu não me engano agora, me falhou a memória, eu acho que os filhos de Cã, não sei, não me lembro agora exatamente. Eu sei que teve um lá, teve um dos povos que na batalha eles cobiçaram algumas peças de ouro dos adversários, e quando Deus havia dito que eles não podiam ficar com nada, eles tinham que queimar tudo. E alguns lá entre eles pegam alguns objetos e enterram aquele objeto. E aí a Bíblia fala que depois de eles derrotarem adversários grandes, eles foram lutar contra a cidade de Ai, se eu não me engano, que era uma cidade pequena, e eles falam que nem precisava ir um exército muito grande, porque a cidade era pequena e eles podiam derrotá-los com um pequeno exército. Só que o povo, né, alguém do povo havia desobedecido, né? Alguém do povo havia desobedecido e
e tomado para si algo que Deus havia dito que não podia. E a Bíblia conta que eles subiram contra esse exército, contra essa cidade, e a cidade fez eles correrem, ou seja, porque eles estavam errados com Deus, Deus permitiu que o inimigo os colocasse em retirada, né? Então a gente tem que prestar muita atenção, porque às vezes a gente se acha muito, né? De que é que nem um jogo de futebol, né? Às vezes um time grande vai jogar contra um time pequeno e despreza o time pequeno e muitas das vezes é surpreendido e derrotado porque não tomou os devidos cuidados. Então, a pior coisa numa batalha é você ignorar o adversário. E a gente precisa entender que estamos em batalha diariamente, o tempo todo. Sabe? Nós temos um inimigo que não descansa, que não descansa e que o tempo todo batalha, coloca ciladas, coloca laços para que a gente caia. Então isso esses pontos iniciais que eu queria colocar aqui. Eu quero falar um pouco, antes de entrar sobre o principal potestade, sobre espírito imundo e demônio. A gente vê na Bíblia, em alguns momentos, Jesus chamar, a Bíblia e Jesus falar diferente sobre espírito imundo e demônios. Mas é a mesma coisa. A Bíblia não fala que é diferente, ela só chama diferente, só chama em situações os nomes de forma diferente. Eu, particularmente, assim, não posso provar isso biblicamente, mas eu particularmente acho que são diferentes sim, né? E aí eu quero recorrer ao livro de Enoque, que eu já citei em outros vídeos aqui, que seria muito legal que se você tirasse um tempo, procurasse na internet o livro de Enoque e lesse, que ele vai elucidar algumas coisas que a Bíblia não se aprofunda, até porque o foco da Bíblia não é esse. Mas ele fala lá, né, ele cita que alguns anjos, né, que eram alguns anjos que eram príncipes, eles se apaixonam pelas filhas dos homens, né, como diz lá em Gênesis capítulo 6. Que os filhos de Deus se enamoraram pelas filhas dos homens, viram que elas eram bonitas e se apaixonaram por elas. E não sei se você já viu aquele filme Cidade dos Anjos, né, com o Nicolas Cage. Ele fala sobre isso, né, sobre um anjo que acompanha uma menina, né, o anjo, ele é o anjo da guarda daquela menina e ele se apaixona por ela. Né? Se apaixona por aquela menina e ele decide deixar de ser anjo para virar humano, para poder se casar com ela. Obviamente que ali é bonita aquela história, é uma história bonita e tal, mas o livro de Enoque ele fala exatamente disso, mas que esses anjos que decidiram virar, né? Na verdade não decidiram virar humanos, né? Na verdade, eles decidiram se misturar aos humanos, sair da dimensão espiritual que eles atuavam e vir para a nossa dimensão, e tiveram relações sexuais com as filhas dos homens, os quais geraram gigantes, né? Que foram a mistura de mulheres humanas com anjos. E a Bíblia não, o livro de Enoque fala que esses anjos foram penalizados, né? Na verdade, foram penalizados, expulsos do céu, porque uma vez estando na condição de anjos, diante da glória de Deus,
preferiram ser iguais aos homens. E aí o livro de Enoque diz que eles se transformaram em demônios. Anjos com capacidades, inteligência, anjos que tinham, né, missões e eram responsáveis por posições nos céus, seres angelicais criados por Deus e que caíram. Esses é o que eu acredito que sejam os demônios. Mas o livro de Enoque fala que uma das punições que Deus deu a esses demônios foram que os filhos que eles conceberam com as mulheres humanas, Deus iria matá-los. Alguns morreram no dilúvio e outros morreram em outras situações. E esses é o que eu chamo de que eu faço a diferença entre espíritos imundos. Por quê? Porque esse espírito imundos é mais ou menos aquele que Jesus fala, né? O espírito, quando sai de sua casa, ele anda por volta do mundo e procurando aonde morar, não encontra, e voltando à sua antiga casa, encontra ela arrumada e vazia, e traz outros outros espíritos com ele. Esses esses espíritos, que Jesus chama de espíritos imundos, você vê muito claro, vê muito claro a necessidade deles habitarem em um corpo. Ou seja, eles de alguma forma só conseguem, né, interagir com o mundo habitando um corpo, né? E esses espíritos, né, que eu considero como os filhos, como os gigantes filhos dos anjos, como os demônios, eles eram em parte anjos e em parte homens. Eles eram híbridos, né? Eles eram humanos, mas eu posso dizer assim, né, no seu DNA também havia eles eram filhos de anjos. E já os demônios em si, a gente vê, você não vê a necessidade de um corpo para eles se manifestarem aqui no nosso mundo, porque eles antes de serem demônios, eles eram anjos. E a Bíblia está repleta de manifestações chamadas teofanias, né, que são os anjos do Senhor se manifestando na forma humana para conversar com humanos. Então você vê que existe uma diferença entre os espíritos que necessitam de um corpo, né, e os outros que não necessitam de um corpo. Se você procurar pesquisar algum dia eu já li alguns livros do Daniel Mastral, não sei se você conhece esse homem. Ele foi um satanista que Deus resgatou, e ele escreveu alguns livros. Tem o Filho do Fogo, tem os Guerreiros da Luz. Ele está com uma trilogia agora de uma história de ficção, onde ele conta um pouco sobre esse universo do satanismo e dos servos de Satanás que debaixo das ordens do diabo executam as suas coisas, executam os planos, né? E ele fala muito sobre
a canalização de demônios, né? Em alguns rituais satânicos, ele fala muito sobre a canalização, onde os demônios se materializavam nos rituais, ou seja, sem necessidade de entrar, de possuir um corpo. Né? Na hora de sacrificar lá algum humano, alguma vida, né, que eles canalizavam o ser humano, mas não é um tipo de possessão, né, não chega a possuir um corpo, né, e eu vou explicar por quê um pouco mais à frente. Mas eu entendo que há uma diferença muito grande em relação aos espíritos imundos e demônios. São espíritos malignos da mesma forma, mas com forças e habilidades diferentes. Então vamos lá. Os espíritos que manifestam em terreiros de macumba, de candomblé, não são os da fala de Paulo aos Efésios, não são os principados e potestades que eu disse lá no texto de Efésios 6. Né? Na verdade, esses espíritos de terreiro de candomblé, na verdade, são os que eu chamei aí de espírito imundo. São espíritos mais hierarquicamente mais baixos, né? Seriam os menos capacitados, os menos os que podem fazer são, eu posso dizer, espíritos burros, né? Espíritos burros que estão ali só para se pendurar em alguém e nada mais, e exercer uma influência negativa, colocar um vício de álcool, colocar um vício de droga, né? São espíritos mais chinfrins, se assim eu posso dizer, né? E a gente já vê muitas das vezes que na vida de ímpios eles causam um estrago às vezes grande, né? Mas esses espíritos, né, Exu, caveira, tranca-rua, pombagira, essas pragas não são esses espíritos de menor escalão. Agora, os principados e potestades que fala lá no texto de Efésios, fala sobre seres dominadores, seres com uma capacidade de se organizar e de bolar estratégias que requer uma capacidade maior. Vamos lá. Em 1 João 5,19 diz que o mundo está morto no maligno, né? Ele jaz no maligno, ou seja, o maligno tem o controle do mundo, né? A gente sabe que o diabo está derrotado por Cristo, né? Cristo já o derrotou, como diz a Escritura, o diabo já está condenado, mas ele está condenado na eternidade, né? Mas ele ainda, nos nossos tempos, ele ainda atua através dos filhos da desobediência, atua contra tudo aquilo que se chama Deus, todos os propósitos de Deus, ele atua com liberdade ainda, até o dia, né, que Cristo virá sobre as nuvens do céu e o destruirá de uma vez e o lançará, o diabo e seus anjos, no inferno, no lago de fogo e enxofre. Jesus diz nas Escrituras que eles são seres extremamente organizados e chefiados por Satanás. Está lá em Lucas 16:8. E Jesus chegou ao ponto de dizer que os filhos das trevas são mais organizados que os filhos da luz. Ou seja, eles têm uma capacidade de se organizar e de obedecer às ordens muito mais do que os filhos da luz obedecem a Deus. E esses demônios são demônios que foram capazes de impedir o anjo Gabriel de trazer a resposta às orações de Daniel, que está lá em Daniel capítulo 10.
Daniel ora e por 21 dias espera a resposta. E o anjo Gabriel fala que ele, desde o primeiro dia, tentou trazer a resposta, mas foi resistido, né, nas regiões celestiais, não teve como passar. E se o anjo Miguel não vem para a luta, ele não teria como, se não abre o caminho para ele passar, ele não teria chegado a Daniel. Então você vê que são demônios que com força capazes de resistir a anjo. Veja bem, a Bíblia não fala que eles vencem os anjos, mas fala que eles têm condições de lutar e resistir, né, e resistir aos anjos. Né? Você vê que o diabo, ele conseguiu chegar perto de Jesus, né? Ou seja, Jesus é a luz do mundo, e Satanás conseguiu chegar próximo de Jesus a ponto de tentá-lo no deserto. E em Jó fala que Satanás se apresentou diante de Deus junto com os anjos. Se apresentou diante de Deus, ou seja, a glória de Deus que tem uma força tremenda. Satanás, ele, de certa forma, por algum tempo, ele conseguiu, né, suportar a força da glória de Deus. Então, que a gente não se engane, né? Existe uma diferença absurda entre desses seres com esses demôniozinhos de macumba. Esse texto de 1 Tessalonicenses 2,18 fala, a fala do apóstolo Paulo: quisemos visitá-los. Eu mesmo, Paulo, o quis, e não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Ou seja, o apóstolo Paulo, talvez o maior dos apóstolos, um homem que foi arrebatado em espírito até o terceiro céu, viu coisas indizíveis aos homens, um homem de tremenda comunhão com Deus, foi impedido 2 vezes por Satanás de visitar os Tessalonicenses. Então, ou seja, de alguma forma, o diabo com os anjos que o servem, conseguiram, né, conseguiram resistir a Paulo, né, resistir à ida de Paulo lá. Então, se Paulo sofreu, né, se Paulo, sendo quem foi, sofreu esse tipo de resistência, que dirá eu e você, né? Então a gente precisa ficar com os olhos abertos em relação a isso. Como eu disse, né, o diabo e seus anjos, eles perderam a glória que tinham diante de Deus, mas não a sagacidade e inteligência. Eu costumo dizer que o diabo, ele conhece a minha vida e a sua vida, né, minuciosamente. Claro que ele não tem a capacidade que Deus tem de ler os nossos pensamentos e de saber o que há no nosso coração. Mas o diabo, ele é um excelente observador, e ele certamente, pelas expressões do nosso rosto, pelo histórico de vida que nós temos, ele sabe exatamente aonde eu e você somos vulneráveis, aonde eu e você, aonde ele pode focar a sua força para fazer com que a gente peque. Né? Então ele é um ser muito sagaz e inteligente para isso. São extremamente capazes de persuadir as pessoas, como fez com a Eva no Jardim do Éden. Eva e Adão, né? Adão e Eva, eles tinham um relacionamento direto com Deus. Deus os visitava todos os dias no fim da tarde. E a Bíblia fala que o diabo entrou na serpente e seduziu Eva e persuadiu ela a comer o fruto proibido, né? Tirando a credibilidade de Deus e fazendo um jogo de palavras, de forma que Eva duvidasse do que Deus havia dito e fosse lá e comesse o fruto. Então, da mesma forma hoje, né, como eu falei, eles são seres
dominadores, seres que dominam sobre cidades, dominam sobre países, sobre continentes, e a gente vê que em alguns lugares a miséria a miséria é grande, em lugares a prostituição é grande, em lugares o índice de violência é muito grande. E ali certamente há demônios que dominam por ali, e talvez tenham poucas pessoas cristãs de verdade para resisti-los em oração, né? Então a gente tem que observar isso. Já vou esclarecer para vocês: principados e potestades não manifestam em pessoas, né? Não manifestam, não há essa possibilidade deles incorporar as pessoas, como a gente vê a gente vê os espíritos imundos, né? Os espíritos de candomblé lá manifestam em pessoas. Não há essa possibilidade, e eu vou explicar por quê. Porque se eles fizessem isso, eles matariam na hora, né, a pessoa que eles entrassem, porque devido à grande energia térmica sugada por eles, né? Esses espíritos, eles sugam a energia, né, do local aonde eles estão, né? Eu até botei aqui: você já sentiu calafrios ou um ambiente esfriar do nada? Às vezes você está em um lugar, você sente aquele calafrio, então você se arrepia todo. Ou você está em um lugar que ninguém ligou ar-condicionado, ninguém ligou nada, e você sente que o ambiente está frio. Ou seja, certamente há alguma atuação de demônios. Talvez você esteja até em guerra espiritual, mesmo sem saber, porque só o fato de você ser cristão, né, Deus te coloca em batalha, em resistência. Você emana a luz de Deus do seu corpo. Então, quando há essas batalhas, por isso que quem ora e batalha espiritualmente em oração, quem já teve a oportunidade de entrar numa batalha espiritual, se sente enfraquecida, né? A cabeça fica legal, a mente fica boa, mas o corpo sente o cansaço, o corpo sente uma fraqueza, porque há um sugar de energia térmica, um sugar da energia do nosso corpo, né? Então, isso. Aí você imagina se esses demônios incorporassem nas pessoas, né? Eles matariam, né? Tamanha transferência de energia, a gente morreria. Então não há essa possibilidade de principados e potestades manifestar em pessoas. São seres territorialistas, né? Dominam por cidades, países e continentes inteiros, como eu acabei de dizer. Sabe, irmãos, eu fico vendo às vezes em alguns programas de igreja na televisão, né? Igrejas que mostram na sua programação a manifestação de demônios. E aqueles demônios ali, às vezes eu vejo o pastor perguntar, né, o nome daquele demônio, e o demônio, às vezes, fala: eu sou o diabo, sou o Satanás. Irmãos, aquele espírito está falando uma mentira, está enganando na cara do pastor ali. É aquilo ali, porque não tem como, sabe? Não tem como o diabo, a maior força espiritual inimiga, manifestar dentro de um corpo humano. Isso é uma possibilidade impossível, né? Acho até difícil de conceber, né? Um anjo, né, que se coloca diretamente contra Deus, tenta usurpar o trono de Deus, né, manifestando, tendo a necessidade
de fazer as coisas nesse mundo manifestando em humanos. E certamente Satanás e seus principados e potestades não necessitam de manifestação, de incorporarem ninguém para fazer alguma coisa aqui no nosso mundo. Eles conseguem agir sem essa necessidade. Existem 4 grandes príncipes do inferno, inferiores somente ao diabo. Eles são príncipes poderosíssimos, que só respondem, hierarquicamente, só respondem ao próprio Lúcifer, ao próprio Satanás. São eles Beelzebu, Asmodeu, Astarote e Leviatã. Existem muitos subs, como fala, são principais, são demônios distribuídos hierarquicamente, assim como tem o exército, tem lá o capitão, o major, o coronel, o tenente, o marechal. Da mesma forma há hierarquias de demônios que são responsáveis por outros tantos demônios abaixo deles, né, e comandam até chegar nos demônios mais inferiores, que são demônios de depressão, demônios de ansiedade, demônios do medo, demônios que causam essas coisas que assolam a humanidade. E mais baixo ainda está lá os demôniozinhos de macumba. Um outro demônio além desse que também é muito poderoso é Mamon, né? Que é o que diz, que fala a Bíblia sobre o dinheiro, que colocam as pessoas a cobiçarem o dinheiro. Mas com esses 4 eu quero te mostrar uma surpresa aqui, né? Você vê ali, ó, aquele ídolo que a Bíblia chama de Baal, né? Esse ídolo, a gente sabe que todos esses ídolos foram criados pelo diabo para as pessoas adorarem. E Baal, ele tem as iniciais desses 4 grandes príncipes do inferno, ou seja, Beelzebu, o B, Asmodeu A, Astarote A e o L, Leviatã, chamado Baal. Foi o que eu falei, esses seres possuem forças para resistir, eles têm condições de resistir aos anjos, eles trabalham contra tudo que se chama Deus, né? E uma das maiores coisas que o diabo quer, irmãos, que eu e você a gente pensa, é que ele é inofensivo. Como eu falei sobre esses cultos aí que a gente vê que os demônios manifestam lá, que os espíritos manifestam, e eles ficam e o pastor fica dizendo, fica Satanás, bota a mão para trás, rola para um lado, rola para o outro, e a gente se acha, né? A gente acha que faz e acontece com o diabo e que ele é inofensivo. Não, eu sirvo a Cristo, ele é inofensivo para mim. Não pense nisso, querido. Não pense que é óbvio que estamos amparados por Cristo, sem dúvida, mas ele não respeitou o próprio Cristo, foi tentar o diabo. O diabo foi tentar Jesus. Ele não respeitou o próprio Cristo. Ele não respeitou nenhum dos apóstolos, sabe? Ele não respeitou nenhum deles. Para ele não tem esse negócio, sabe? Ele vai tentar contra mim em sua vida até o último dia dele, até o dia que ele for lançado no lago de fogo e enxofre. E o objetivo do diabo é destruir o nosso relacionamento com Deus, é nos tirar dos caminhos do Senhor. Ele tem obsessão por isso, porque ele foi lançado abaixo do inferno, foi expulso por Deus do céu, e ele não quer que eu e você vá para lá. Ele tem ódio de tudo aquilo que se chama Deus. E se ele for, né, tratado pela igreja como inofensivo,
ele vai trabalhar sem resistência alguma, né? Ele vai conseguir fazer tudo aquilo que ele quer, vai operar de todas as formas, até dentro das igrejas, porque eu já falei isso aqui em outros vídeos, que há muitos, atrás de muitos púlpitos estão principados e potestades dominando os cultos de muitas igrejas, aonde o egocentrismo, a soberba, a ganância reina, onde as pessoas estão mais preocupadas com o seu bem-estar e com a sua vida abastada do que propriamente pregar o evangelho. Certamente, irmãos, ali há uma manipulação, uma persuasão de principados e potestades sobre a igreja. Porque o diabo, ele não precisa se manifestar como o diabo a nós. Ele só precisa fazer com que você e eu desobedeçamos a Deus. Ele não precisa nos tirar de dentro da igreja, ele não precisa fechar a igreja, ele não precisa fechar nenhum templo, né? Não precisa fechar nenhum templo, ele só precisa que a gente ande fora do caminho que Deus quer para nós, sabe? O diabo, ele é um oportunista, né? Ele não é como o diabo, Jesus, quando morreu na cruz, ele tirou a força do espírito do pecado sobre nós. Antes, nós éramos escravos do pecado, não conseguíamos resistir ao pecado e éramos inclinados ao erro e o pecado dominava sobre nós. Ou seja, nós fazíamos exatamente o que ele queria sem resistência alguma. Quando Cristo morre na cruz e leva os pecados, a Bíblia fala que o jugo do pecado sai de nossos ombros. O poder que o pecado exercia sobre nós para nos levar a pecar já não existe mais. Aquilo que era impositivo, que era uma imposição a nós para fazermos, hoje é uma sugestão. O diabo, ele sugestiona. A gente tem condições de resistir, mas ele sempre coloca, vai lá e faz isso. Vai lá e faz aquilo. E nós, em Cristo, precisamos resistir, né, ao desejo da nossa carne de fazer aquilo. Entendeu? Então, ele, da mesma forma, atua hoje, colocando diante de nós o erro, mostrando o mal como bom, o errado como certo, para que a gente entre e faça, desagrade a Deus e ele possa tocar na minha vida e na sua vida. Porque, como a Bíblia diz, aquele que está em Cristo, o maligno não lhe toca. Aquele que está fiel em Deus, Satanás não tem brecha para tocar. Ele é um oportunista, ele não tem poder para tocar na nossa vida diretamente, aleatoriamente, a hora que ele quer. Ele só tem legalidade através de pecado. Então ele induz o crente a pecar, e uma hora que o crente peca, ele abre a brecha para que Satanás toque. É assim que funciona, sabe? Por isso que em Romanos, você vê o apóstolo Paulo falar em todo o livro de Romanos sobre a luta contra a nossa carne. O nosso maior adversário não é o diabo, irmãos, é a nossa própria carne. Se eu conseguir dominar a minha carne, dominar os meus desejos e viver segundo a fé, viver pela fé no Filho de Deus e não pela minha carne, Satanás nunca conseguirá tocar na minha vida. Né? Tanto é que Satanás no livro de Romanos só é citado lá no último capítulo, né? Quando o apóstolo Paulo fala, em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. É a única vez que Satanás é citado no livro de Romanos. O livro inteiro fala do pecado, da resistência ao pecado, de vencer a nossa carne, a luta entre espírito e a carne pelo domínio da nossa mente e do nosso coração. Então, agora, se nós olharmos Satanás como alguém inofensivo, certamente ele vai trabalhar com mais facilidade, sem resistência alguma. E a única coisa que pode fazer resistência ao diabo aqui neste mundo é a igreja. Né? É a igreja. Né? Quando a gente lê lá
na carta de Paulo aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo fala, né, que o espírito do anticristo já anda por este mundo, já opera neste mundo, e a única coisa que o resiste é o espírito. A única coisa que ainda faz resistência ao espírito do anticristo é o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ele está onde? Está aí dentro de cada cristão. Opera através de cada cristão, através das orações, através da intercessão, através da pregação do Evangelho, através do discernimento espiritual. São as formas que nós cristãos temos que ser canais do Espírito para bloquear a ação de Satanás, para resistir às forças do inferno atuando aqui neste mundo. Foi o que eu acabei de dizer, né? A Bíblia diz que o Espírito Anticristo trabalha no mundo desde sempre. A única coisa que ainda o detém é o Espírito Santo. E eu e você temos a responsabilidade de sermos canais para que os objetivos de Satanás sejam frustrados, através da oração, intercessão e pregação do Evangelho. Acabei me falando aqui, me antecipando a esse slide. Eu quero deixar muito claro, irmãos, que eu e você, aliás, ninguém é capaz de durar meio segundo em batalha com esses seres. Sabe? Se esses seres, se a gente tentar lutar contra eles, seres invisíveis, que nossos olhos não veem, que são poderosos, né? Como eu falei, eles têm, obviamente que são muito inferiores a Jesus, aliás, são totalmente inferiores a Jesus e a Deus e a anjos, mas eles conseguem, né, atuar contra seres humanos com uma capacidade muito grande. E se nós tentarmos resistir a eles, né, segundo a nossa própria carne, nós não duramos meio segundo em batalha espiritual. Ele nos destruiria rapidamente, num só golpe, de uma única vez. Ele já está derrotado por Cristo. E todos esses demônios e o diabo, todos estão derrotados por Cristo. Por isso, só em Cristo que temos condições de vencê-los. A nossa vitória está na vitória de Cristo. Cristo venceu a morte, o diabo e o inferno. E no livro aos Colossenses fala que Jesus os expôs publicamente, né? Andando com eles nas regiões celestiais, né? Expondo-lhes publicamente ao ridículo, né? Ao ridículo. Cristo fez isso. Cristo desceu ao inferno, tomou as chaves da morte do inferno. Cristo fez isso. Ele é poderoso. Ele sim. Nele está a força para vencer o diabo e todo o inferno junto, se assim for, se assim eles vierem. Mas eu, sozinho, não consigo. Só em Cristo eu posso vencê-los. Só estando nele é que eu consigo. Somente uma vida consagrada, obediente, dedicada e reta ao Senhor terá autoridade para vencer esses adversários. Teremos condições de entrar em batalhas espirituais e resistir, e orar, e livrar não só as nossas vidas, como vidas de outras pessoas que gostamos, amamos. Só dessa forma, só em Cristo. Por isso que a igreja precisa estar em Cristo. Em Cristo, buscar o Senhor, estar em consagração, estar numa vida diante do Senhor para poder sim batalhar espiritualmente. Sabe, queridos, eu vejo triunfalismo falso por parte de igreja que não condiz com o estrago que Satanás tem feito nas congregações e nas famílias da nossa cidade e estado, sabe? A gente fala que nós derrotamos o diabo e tal, mas o diabo tem feito um estrago muito grande. Porque justamente as pessoas estão confundindo os espíritozinhos de candomblé com
com esses principados e potestades. As pessoas não estão se atentando para o que Jesus falou, que precisa, né, que alguns espíritos, né, só saem, só retrocedem com jejum, com oração, só retrocedem com consagração, sabe? E nós estamos sendo assolados dia após dia, sabe? A jovens com vidas sexuais paralelas às suas vidas dentro das igrejas, vidas sexuais antes do casamento. Temos a pastores com amantes, a ministros de Deus gananciosos, a cantores e pastores amando ser aplaudidos e ser reverenciados por crentes, adorando essa fama e idolatria que estão proporcionando aí. Tudo isso, irmão, tudo isso, sabe? Eu costumo dizer que a mesma oferta que Satanás fez a Cristo faz ainda hoje a muitos cristãos, e tem muitos cristãos que aceitam, que é: te darei o mundo se prostrado me adorares, sabe? Jesus recusou veemente isso, sabe? Mas tem muitos cristãos que estão se dobrando a Satanás em troca do mundo, em troca de status, em troca da fama, em troca de uma vida mais confortável, estão vendendo Jesus e o Evangelho em troca de coisas que não foi, as quais não foram para elas que Deus chamou-os, sabe? Então, esse triunfalismo que acontece aí, o diabo já está derrotado, o diabo é isso, o diabo é aquilo, sabe? Não condiz com o estrago que Satanás tem feito em famílias cristãs, né? Nos nossos jovens de hoje em dia. Se nós aqui no Brasil fôssemos uma igreja, como a igreja primitiva lá, que resistia, a gente não tinha tantos jovens nas drogas, tantas mulheres na prostituição, tantos homossexuais, tantos assaltantes, não seríamos um país com tanta corrupção, sabe? Nós não seríamos assim. Então esse triunfalismo das igrejas é falso, sabe? Não é verdadeiro. Satanás tem sim conseguido agir no nosso país e pelo mundo afora. Poucas pessoas têm as suas vidas retas diante do Senhor para resistir a eles. Poucas. O relacionamento com Deus e o Evangelho precisa ser tratado com a responsabilidade que merece, ou nunca seremos páreos para Satanás e os seus comandados. Sabe, queridos? Nunca seremos páreos. Nunca conseguiremos resisti-los ou sermos bênção, sermos luz que dissipa as trevas. Nunca, nunca mesmo. E para a gente terminar, eu vou nesse último slide eu quero dizer que o diabo já está condenado, né? Jesus já o venceu na cruz, ele já está condenado, e ele sabe que o seu tempo é curto. Ele sabe que o tempo dele está no fim. Jesus está às portas para voltar. Ele sabe que ele será destruído. Ele conta uma vitória que ele vai conseguir e tal, né? E dessa forma ele consegue alguns aliados, mas é mentira, né? Ele já está derrotado, sabe? Se o diabo realmente tivesse mais força que o Espírito Santo, que Cristo, que Deus, ele já teria destruído toda a raça humana, já teria acabado com esse mundo há muito tempo. Há resistência para ele. Ele é resistido pelo Espírito Santo de Deus que atua através dos filhos de Deus. E Deus, né, eu costumo dizer que o diabo é o cachorrinho de Deus, né? Ele vai se afastando, vai fazendo cocô aqui, xixi ali, tudo mais, mas na hora que Deus puxa a cordinha, ele é obrigado a voltar e a recuar, né? Então,
como eu falei, né? Meu propósito aqui não era exaltar o diabo, mas eu não posso, obviamente que eu não posso enganar, não posso dizer que ele não é sagaz, que ele não tem inteligência, sabedoria, capacidade de destruição muito grande, mas tudo que ele faz só faz com permissão de Deus, né? Ah, mas como Deus permite isso? Irmãos, a Bíblia é cheia de passagens onde Deus usa o inimigo para saber o que há no coração dos servos dele. O que quero dizer com isso? Que Deus muitas das vezes deixa o diabo, usa o diabo para provar a minha fé e a sua fé. Ou seja, deixa que o diabo consiga fazer algumas coisas para nos oprimir, para justamente saber o que há no nosso coração. E uma vez que a gente é aprovado, Deus acaba com a festa do diabo e a gente volta a estar, entre aspas, seguro em Deus. Não que algum dia nós não estivéssemos, mas essa é a forma que eu encontrei melhor de explicar. Assim como foi como Jó, né? Ó, vai lá, tira tudo que ele tem, mas não toca na vida dele. Ou seja, havia uma ordem clara de Deus que o diabo não podia tirar tudo de Jó, mas não podia tocar na vida dele. Ou seja, Deus estabelece os limites para o diabo. E o diabo foi lá, tirou todos os bens de Jó, tirou os filhos de Jó, mas não tocou em Jó. E num segundo momento, o diabo requisita de novo e Deus também de novo estabelece o limite. Vai lá, toca nele, mas não tira a vida dele. E o diabo, mais uma vez, coloca enfermidades do alto da cabeça à planta dos pés de Jó, ao ponto dele se coçar com caco de telhas, com feridas que o cheiro de podre ia à distância, mas a vida de Jó foi preservada porque Deus estabeleceu o limite. E a gente sabe que no final do livro de Jó, Deus restitui a Jó tudo em dobro. O propósito ali era Deus queria mostrar ao diabo o que havia no coração de Jó. Então, você não precisa, se você é um crente fiel, né, alguém que é reto, que busca a santidade, busca fazer a vontade de Deus todo o tempo, você não precisa temer o diabo, não precisa mesmo, mas não é por isso que você vai ignorá-lo, não é por isso que você vai achar que essa batalha já está ganha, né? Está ganha por Cristo, mas eu e você precisamos, enquanto ainda houver a nossa caminhada, enquanto Jesus não voltar, o diabo intentará contra as nossas vidas o tempo todo, para nos tirar do caminho de Deus, para nos levar a pecar, para que haja legalidade, para ele tocar na minha e na sua vida. Ele opõe-se a tudo que se chama Deus, né? Se você é um cristão ou uma cristã verdadeira, o ódio dele por nós é muito grande. E você sabe por quê? Porque quando ele olha em nosso rosto, ele vê a face de Cristo, né? Quando você é alguém que espelha o Senhor, quando você é alguém que manifesta Cristo, onde você é um imitador de Cristo, onde você vive uma vida à imagem e semelhança de Deus, no espaço de Jesus, espelhando, sendo semelhante a Cristo em todas as coisas, o diabo cada vez mais vai odiar você. Porque quando ele olhar para você, ele verá Cristo. E ele odeia Deus. Ele odeia Cristo. Ele odeia os filhos de Deus. Então, a gente encerra aqui, né, esse nosso vídeo. Meu propósito com isso era alertar você sobre os principados e potestades que a Bíblia fala, sobre esses dominadores, sobre esses seres que planejam e arquitetam planos diabólicos, né, a níveis nacionais, regionais, a níveis mundiais,
eles arquitetam planos para a vinda do anticristo. Eles preparam o mundo para a manifestação do anticristo. Eles atuam em todos os lugares, em todas as áreas, ao ponto para preparar o mundo para a manifestação do anticristo, que já atua no nosso meio, como diz a Escritura. Aliás, há 2000 anos atrás, a Escritura já dizia que o espírito do anticristo já era manifesto no nosso meio. Que dirá agora? Quanto mais se aproxima do fim, mais ele ganha força, porque assim é profético. As Escrituras falam disso. E se você lá ler Mateus 24, Jesus fala do fim dos tempos, fala da força que Deus permitiria que eles ganhassem, mas que eles seriam destruídos no fim. Então, nós vivemos os tempos do fim, nós vivemos dias onde a opressão é muito grande e somente aqueles que estão em Cristo é que conseguem viver uma vida diferenciada aqui na Terra. Então, fica com Deus, que você possa meditar sobre isso, que você possa pesquisar a respeito disso, estudar mais sobre isso e possa se resguardar, se fortalecer, orar, buscar a Deus, proteger a si próprio, proteger a sua família através de Cristo e do Espírito Santo e possa viver o melhor de Deus aqui nesta terra, aguardando a volta de Jesus, se preparando para a grande batalha dos últimos dias, para que em Cristo você venha prevalecer e ficar firme diante do Senhor. Até o próximo vídeo. Fica na paz. Um abraço.